perceber que embaixo tem uma cobra, né? A cobra está nos pés quase do índio, mas ele está ali impávido. E atrás as plantas, né? Tem pássaros ali no cantinho, não dá para ver, porque a projeção perde um pouco, mas é um índio bastante... temos aí também uma Índia devidamente bem vestida, né? Com as flores, olha aí os cajus. Né? Quase todos os quadros do Albert Equio tem caju, tem flores, tem bichos ali do lado, né? E as plantas que eles ficavam fascinados. O caju, com a diversidade de cor, né, de gosto, impressionava. Essas plantas também, que a gente chama de bico de papagaio, né, são muito comuns no Nordeste, em determinadas regiões. Né, a gente pode perceber a riqueza de detalhes. Olha outro do Albert Equio, o abacaxi, uma bromélia, mamão, o coco, altamente, tudo muito exótico. Olha outra aqui. Veja um pássaro. A Índia está... a gente não parece um chale, mas veja a quantidade de fruta. Né? Os detalhes. Eu sou apaixonado, olha, por esse quadro. Vocês veem aí a quantidade de fruta, jaca, né? Vários tipos de abacaxi, romã, lá no canto, quase do lado da Índia. Entre eles tem um tipo de papagaio. Então, não são índios propriamente, mas parece chinês lá no meio. Veja que cada um tem um traço diferente. Isso também dá um sinal de uma espécie de uma comunidade de distintas origens, né, de regiões distintas, de nacionalidades distintas. Então, bananas, novamente coco, tudo da região. Olha aí a mandioca que ele dizia que era o pão do Brasil. É um quadro belíssimo. E do lado da mandioca, então, tem a mandioca pura, né, bruta, como se brota da terra, mas ele fez questão de dividir uma, né, para mostrar dentro como é, branco, e do lado uma espécie de recipiente onde tem a mandioca, a farinha. Né? Como se quisesse demonstrar, olha, temos a mandioca bruta, dessa mandioca nós diluímos, né, e nós transformamos lá em farinha, que é... bom, evidentemente que isso não é um quadro, né, do Equio, mas é só para realçar, quando a gente vê dá até água na boca, eu como nordestino, né? Olha outro, esse é do Franz Post, que é o Rio São Francisco, né? Que é um quadro belíssimo. Vejam os bichos, né? As plantas, o cactus, típico da região, e a ideia da vegetação, as flores, né? Mesmo os cactos, a reprodução quase perfeita. Olha outro, parece um quadro contemporâneo, né? Quase. Bom, tudo isso, finalmente, não foi por acaso que essas frutas foram retratadas em muitas obras dos pintores, como eu já falei para vocês, e esses dois se destacam, que é o Albert Equio e Franz Post. Bom, eles foram os primeiros responsáveis por retratar a paisagem brasileira na colônia. O primeiro era um naturalista, por isso ele pintou mais pessoas, né, e frutas, né, bichos da região. E o Franz Post, ele pintava mais paisagens. Nós temos vários quadros aqui no Brasil, sobretudo em Recife, né? Nós temos vários quadros deles, do Franz Post. O primeiro, então, era um naturalista, tinha especial domínio sobre desenhos de tipos humanos, né, que eram caracteres mais europeus do que nordestinos, propriamente. E o segundo é especialista em paisagens, como já falei há pouco, fascinado pela luminosidade da região. Ambos, no entanto, eles registram a natureza selvagem
destacando a convivência pacífica, também, como eu já falei, relacionando o homem e a natureza, está todo mundo integrado. Maurício Nassau, ele era só um pouquinho, tão apaixonado pelo Brasil que ele trouxe cientistas. E mesmo quando alguns morreram, ele mandou buscar outros, especialmente, né, para acompanhá-lo. E Evandro Cabral Melo disse que ele tinha pretensões de fundar uma universidade no Nordeste. Por isso ele trouxe o Johannes Benning, que é um professor de ética e física da Universidade de Leiden, Elias Heckmann, era um botânico, Constantin Lepervert, especialista no Talmud, o médico Servais Carpentier, dentre outros. Mas certamente dois cientistas se destacam nos estudos sobre o Brasil daquela época. É o George Markgrave e William Piso. Eu vou me concentrar um pouquinho, vou me deter um pouquinho nesses dois, porque de fato eles são fantásticos. O primeiro, George Markgrave, ele nasceu em, eu não sei como se pronuncia, eu acho que é Leibest, na Alemanha, em 1610, e estudou clima e classificou centenas de espécies de fauna e da flora brasileira. Fez de tudo um pouco. Ele foi naturalista, astrônomo, matemático, agrimensor e cartógrafo. O segundo, William Piso, nasceu em Lleida em 1611, portanto eles eram praticamente contemporâneos. Foi naturalista e médico particular do Nassau, que realizou pesquisas aprofundadas sobre as doenças tropicais e ervas medicinais brasileiras. Quando eles voltaram para a Alemanha, eles publicaram, os dois juntos, um livro que se chama História Natural Brasileira. Eis a capa. Eu não sei manusear muito bem o PowerPoint, eles estão meio gordinhos, mas é fantástica. Só essa capa mereceria uma aula, né? E vocês vejam aí a racionalidade europeia das plantas todas iguaizinhas, né? Em cada árvore tem um bicho diferente, né? Um tem a cobra, outro tem o coati. De um lado, cada lado, um índio e uma índia, parece meio que um Adão e Eva, né? No paraíso. Entre eles tem Netuno, né? Que sai de uma concha. E veja a quantidade de frutas que junta as duas. Entre uma fileira e outros macacos. Vejam que são eles que abrem a cortina do livro. São eles que apresentam o livro. Então veja que riqueza fabulosa, né? Esse livro ele foi traduzido para o português em 1948, em homenagem, em comemoração aos 300 anos desta obra. Eu vou passar um pouquinho. Segundo o médico Juliano Moreira, um médico muito importante do século XIX, baiano, ele diz que, eu cito, não só de lucros pecuniários para a Companhia das Índias Ocidentais, cogitava o conde João Maurício de Nassau. O tão magnânimo governador deve o Brasil a vinda às suas plagas setentrionais de uma pleiade de homens do mais evidente valor, dentre os quais o próprio Piso, que logo viu-se chefiando a primeira missão exclusivamente científica europeia no Novo Mundo. Fim da citação. Possivelmente viera junto com o botânico Henrique Schalitz, que morreu chegando aqui ao Brasil aos 30 anos de idade. De sua permanência no Brasil holandês, escolheu Piso as informações para compor o livro. Então, eu vou passar aqui rapidamente. Então, o livro é composto de duas partes.
uma primeira parte por George McGriff